Oi, pessoal, vou terminar o último vídeo, é porque meu celular tava com pouca bateria e começou a dar pane. Aí eu tive que parar o vídeo. Então, gente, eu tô lá na página 47. Eu estava falando sobre a fome, a desnutrição, que existe 3 graus, né? Fome, subnutrição e desnutrição, tá? Cada um com um grau de falta de nutrientes no organismo, tá? Então, no glossário, como eu falei com vocês vão conseguir ver, diferenciar aí, tá? Mas a principal diferença em relação a isso é sobre a quantidade de nutrientes que a pessoa adquire durante o dia, durante o mês, etc. E aí vai mostrar um quadro nessa página 47 sobre a prevalência da desnutrição no período entre 2005 e 2017. Aí nós temos aí em relação ao mundo e aos continentes, tá? E o que podemos perceber nesse quadro aí, que a questão da fome, né, ela está muito intensificada, principalmente nas áreas, né, nas regiões mais pobres, né, do continente asiático, continente africano, tá? Podemos observar aí que houve um crescimento, né, na Oceania, né, na questão da fome. E a gente vai entender isso quando a gente estudar a análise dessa tabela. E dentro dessa tabela eu vou pedir para vocês marcarem o primeiro parágrafo embaixo dela, tá? Vocês vão marcar isso aí. Depois eu vou explicar aí para vocês que eu até tinha falado no outro vídeo, que foi mais rapidinho, que não deu tempo, que essa questão da fome, ela, desde que o ser humano veio, né, surgiu na Terra, ele busca por recursos para poder se alimentar, para poder conter energia para trabalhar, para fazer suas coisas, para caçar. E desde que ele era nômade, ele caçava, né, alimentos para poder se manter com energia para fazer suas atividades. Então ele já tinha fome nessa época, né? Às vezes passava dias sem achar nada que pudesse ali comer, mas ele passava fome nesse sentido, tá? Só então quando ele percebeu que o plantio, né, e ele se tornou sedentário, ou seja, ele se fixou no lugar, ele aprendeu a agricultura, a plantar e colher, aí sim ele diminuiu essa questão da procura por alimento, então diminuiu esse grau de fome entre eles. Mas com o aumento da população, né, foi ocorrendo algumas crises de fome entre algumas populações no mundo, né? Essas crises pode ter sido por causa de questões climáticas, por causa de uma seca intensa ou de muita chuva, né? E o crescimento populacional muito grande, muitas pessoas dependendo apenas, né, da agricultura familiar para alimentá-las. Então isso o que ocasionou? Fome, né, em várias partes do mundo. Então muitas pessoas morriam de fome, e isso era natural, porque não se sabia como resolver isso. Então lá no Reino Unido, na primeira Revolução Industrial, percebeu-se isso, que não só na cidade deveria ter essa industrialização, mas também no campo deveria levar essa industrialização. E é a partir daí que lá no Reino Unido, na Inglaterra, que eles pensam, opa, aí tá faltando alimento, porque a população está crescendo na cidade, a população está vindo para a cidade para poder trabalhar nas indústrias. Então eu preciso, né, também mecanizar essa questão da agricultura para poder alimentar a população, senão vão passar fome. E aí começa
a introduzir as máquinas e a tecnologia no campo, tá? E aumentar a produção, né, de alimentos para alimentar essa quantidade de pessoas. Bom, começou a resolver esse problema da fome, mas mesmo assim, várias partes do mundo, como nós vimos, não foram, a indústria não foi igual para todo mundo, né? Então, isso demorou tempo para os outros lugares também alcançar esse objetivo. Então, hoje ainda existe muita gente passando fome devido à falta também de tecnologia no campo, como na agropecuária, né? Como inseminação artificial, como reprodução, como a agricultura e a pecuária intensiva, como também os fertilizantes químicos, a pesticida por causa das pragas, também a modificação genética das sementes, porque aí não sofre com pragas ou então com algum intempéries do clima, né, para perder uma safra. Então, começou a se injetar muito dinheiro, né, igual eu falei com vocês, tecnologia, dinheiro. Então, começou a se injetar muito dinheiro no campo. E quem começou a fazer isso? Os grandes fazendeiros, né? Os que têm muitas terras, né? Os grandes latifundiários. E eles começaram a tomar lugar do pequeno agricultor familiar. É aí que eles vêm para a cidade, né? Igual eu falei com vocês na última aula sobre urbanização. Eles vêm para a cidade porque os grandes fazendeiros tomam seus lugares porque ele precisa de espaço para uma grande safra, né? Então ele vai tomando todos os espaços, todas as terras e acaba monopolizando aí as terras em suas mãos. Mas isso gera um outro problema, né? Por quê? Por mais que esse fazendeiro esteja contribuindo para a exportação e alimentação da cidade e do país, ele também vai estar causando uma grande desigualdade social na população, né? Porque nem todo mundo vai ter condições de comprar determinados alimentos, né? Sem contar que ele vai produzir, o produtor familiar, ele produz uma variedade de alimentos. Agora, com o fazendeiro, para que ele tenha uma safra muito grande e ganhe dinheiro, ele precisa de quê? Espaço e precisa plantar apenas, no máximo, 2 cultivos. Porque senão ele perde a quantidade de terra para um determinado cultivo. Por exemplo, se ele é plantador de soja, ele vai plantar só soja. Isso nós chamamos de monocultura. Se ele planta só soja, né, os outros alimentos ficam o quê? Defasados, tá? E como o agricultor familiar está desestimulado de produzir os outros alimentos, porque ele veio para a cidade por falta de emprego no campo, perdeu sua propriedade para o grande fazendeiro, começa a ter também pessoas que quando vieram para a cidade, esses pequenos agricultores que vieram para a cidade em busca de emprego, não encontram emprego, né? Tem dificuldade de achar abrigo, né? De achar um local para morar, porque a moradia é muito cara, né? E aí o que acontece? Porque a cidade está muito cheia, ele não consegue emprego, ele acaba indo para as áreas, né, de favelas ou morar em lugares impróprios, né, como áreas de risco, beiras de rio, encosta, né, e muitos às vezes ficam até sem teto, né, causa invasão em alguns prédios abandonados, né, e essas pessoas acabam passando fome. Olha como que gerou uma cadeia de problemas fazendo a monocultura, expulsando esse agricultor familiar. Então, uma das soluções hoje vista pela ONU é o incentivo à agricultura familiar, né? E o menor
uso de quê? Inseticidas, que são os agrotóxicos, fertilizante químico. Por quê? Porque o menor uso desses equipamentos tecnológicos, dessas técnicas modernas na agricultura, que destrói o solo, contamina o solo, lençol freático, né, até mesmo a plantação, porque não só polui o ar, né, o meio ambiente, o solo, as águas, como também contamina o ser humano com uma vegetação, né, um alimento sendo produzido por agrotóxico ou modificado geneticamente. Não sabemos até a que ponto pode trazer malefícios ao ser humano. Então, por isso a ONU vem tentando combater esses problemas, né, atuais da fome. Ah, professora, mas veio as máquinas para o campo para aumentar a produção de alimentos? Sim, mas aumentou a produção, mas não se pensou que o produtor familiar não podia sair do campo. Ele tinha que ser mantido lá, tinha que ter procurado feito um planejamento para que eles se mantivessem lá no campo para produzir esses outros tipos de cultura, né? Tivesse uma associação entre os fazendeiros maiores, mas o capitalismo não deixa, né? Quanto mais se quer, mais se tem. Mais se tem, mais se quer, e assim vai. Então, o produtor familiar, ele vem para a cidade, fica desempregado, acaba morando em áreas de risco ou em favelas, né? Ou muitos vão para a criminalidade, ou ficam sem estudar, e muitos passam fome, necessidade, né? Porque o sustento dele estava lá no campo. Então, gente, nesse caso aí do livro de vocês, dessa explicação que eu dei para vocês, da página 47, eu vou pedir para vocês marcarem, então, debaixo da tabela, vocês já marcaram o primeiro parágrafo. Depois, vocês vão marcar as 4 primeiras linhas, 4, do segundo parágrafo. Começa assim: a produção e termina em seu território. Fome em seu território. Depois nós vamos ver lá na página 48 que a ONU ela tenta aí erradicar a fome no mundo. Esse é um dos fatores dos objetivos do milênio da ONU. Um dos fatores, são 12 objetivos do milênio, e um dos fatores principais aí é a erradicação da fome. E a ONU, que no caso a Secretaria da ONU que trabalha com essa questão da fome, é a FAO, tá? E a FAO, ela vai observar isso e tentar ajudar o pequeno agricultor familiar, né? Ajudar que ele consiga ter uma renda para que ele possa comprar os alimentos também industrializados na cidade. E não é que ela vai interferir diretamente, mas se o governo não consegue, o governo daquele país não consegue resolver esse problema, acaba acionando a ONU para tentar resolver, tá? Então, lá na página 48 vai falar exatamente isso, tá? Então, vocês vão marcar a partir da terceira linha, onde que tá assim, no primeiro parágrafo. Dessa forma, uma nova perspectiva colocada em questão até o ponto final, tá? E depois vocês marcam o último parágrafo, tá? Depois a gente vai ter aí, gente, um quadrinho verde. Aqui tem mais, vai falar sobre a Revolução Verde. Vocês não precisam fazer esse exercício que tá aí, mas eu vou pedir para vocês estudar, ler sobre esse texto, que ele vai falar, do mesmo forma que teve Revolução Industrial, né? A gente lembra de indústria na cidade. Aí a Revolução Verde, a gente vai lembrar de quê? De tecnologia no campo,
Aí entra os fertilizantes, a questão da modificação genética, a questão dos inseticidas, que é os agrotóxicos, tá? Como a Revolução Verde, ela pode ajudar, né? Ajudou muito, né, nessa questão de conter as pragas e aumentou a produção, né? Porém, por outro lado, ela trouxe alguns malefícios, tanto à saúde humana quanto também à saúde do planeta, tá? Então, ela tentou resolver um problema que é o aumento populacional e alimentar todo mundo, mas ao mesmo tempo ela também causou problemas à saúde humana e o planeta. E a Revolução Verde, ela veio, né? Ela foi introduzida em vários países, principalmente os países pobres, que têm uma população muito grande, né? E só que muitas vezes tem aquele problema da monocultura, que esses países, mesmo tendo a Revolução Verde, praticam a monocultura. Então, muitas pessoas não têm acesso a outros alimentos, né? E acabam tendo que comprar muito caro de outros países. E esses alimentos, e essa questão do financeiro também conta muito. Que igual eu falei com vocês, que causa desigualdade social. Então, lá na página 49, vocês vão ver sobre isso, que é a fome e a distribuição de renda, tá? Que a fome e a distribuição de renda está totalmente associado. Você só consegue comprar, você só tem como comprar se você o quê? Tiver dinheiro, tá? E como você vai ter dinheiro? Trabalhando, tá? Então, se você não tem trabalho, você não tem como comprar. Então, muitos países que não têm um bom desenvolvimento econômico, muitos desempregados, maior número de pessoas famintas, com fome, passando necessidade aí de alimentos. Ok, gente? Um beijo